Olá pessoal, bom dia a todos, Deus abençoe sua vida. Hoje quero conversar com você, meditar aqui sobre perder a última oportunidade da vida. Nós sabemos que Deus na sua longanimidade e misericórdia, Ele proporciona, sem dúvida nenhuma, a todo ser humano muitas oportunidades para corrigir sua vida, seus erros durante a sua trajetória aqui na vida, aqui na Terra. Quando um indivíduo, uma pessoa pecadora, uma pessoa ímpia, sem Deus, ele acaba morrendo, perdendo a vida, já podemos saber que ele perdeu a última oportunidade, mas Deus deu oportunidade para ele se consertar, para ele se retratar com o Senhor. E nós temos aqui algumas passagens de pessoas que aproveitaram a última oportunidade da vida, inclusive registradas na Bíblia, né? Especialmente, na verdade, na vida secular eu não trouxe aqui, eu vou trazer uma ocasião só, um exemplo. Nós temos lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, registrado a história do cego Bartimeu, né? Que estava ali nas proximidades da cidade de Jericó. Ele provavelmente era daquela cidade, estava ali na rua principal, na estrada principal de acesso à cidade, mendigando pão, mendigando ali moedas, dinheirinho, ajuda, uma esmola, né? E ocasionalmente Jesus passava por ali naquela estrada. E segundo você sabe, foi a última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó. A última oportunidade que ele passou ali, a última oportunidade, portanto, que o Bartimeu tinha para conhecer Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Porque ali já era a semana da Páscoa, a semana em que Jesus ia ser preso e ia ser condenado e, portanto, não passaria mais ali. E ali estava, na beira do caminho, o cego, pedindo esmola, pedindo ajuda, pedindo ali um auxílio para as pessoas, quando ouviu o barulho, o rumor da multidão, talvez os comentários, as falas, conversas, alguém chamando a atenção de Jesus, conversando, e talvez alguém batendo palmas, glorificando, enfim, aquela multidão trazia um rumor, e ele ouviu aquilo e não conseguia entender quem era, o que era, e despertou a curiosidade. Ele perguntou para alguém quem era, o que era que estava acontecendo. Alguém falou que era Jesus que estava passando. E ele não perdeu a oportunidade. Ele tão somente passou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão até tentou reprimir eles. Olha, esquece, não adianta estar clamando, fica quieto, deixa o mestre em paz. Mas ele não importou, ele ignorou essas repreensões, e ele continuou clamando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo isso, mandou que trouxesse ele, e perguntou: o que tu queres que eu faça? Ele respondeu: que eu veja. Na verdade, ele sabia que as pessoas poderiam dar uma esmola, uma comida, uma roupa, um calçado, né? Não poderiam fazer mais nada do que isso, mas Jesus poderia dar a principal coisa, que era a visão que ele precisava. E então Jesus disse: então, se a tua fé te curou, te salvou. E ele recebeu a cura da cegueira física. Além do mais, foi salvo. Ele não perdeu aquela oportunidade que era a última da sua vida, porque Jesus não passaria mais por ali. Ele foi esperto, ele foi inteligente e abraçou essa oportunidade e se converteu. Jesus abençoou, salvou ele, curou a sua cegueira, né? Nós vemos também, temos lá um registro lá em Lucas 23, 42, já na crucificação, quando Jesus estava sendo crucificado. Todos têm conhecimento que havia dois criminosos, dois pecadores sendo crucificados com Jesus. Ali, um à direita e outro à esquerda. E diz a palavra que um deles reconheceu os seus pecados, os seus erros,
E ali ele estava já na véspera da morte, estava na iminência da morte, porque em pouco tempo ele iria já morrer, os três ali estavam sendo crucificados. E ele reconheceu Jesus como um homem justo, como Salvador, e clamou a Jesus e pediu que lembrasse dele no seu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, que está acompanhando esse vídeo, veja bem, não significa que ele continuou vivendo, prolongando a vida, mas significa que ele recebeu a vida eterna, recebeu a salvação da sua alma e pôde gozar a eternidade com Cristo, não sofreu a condenação eterna. Quando eu tinha 19 anos de idade aproximadamente, nos meus primeiros meses de convertido, foi justamente o dia do meu batismo, quando eu baixei as águas. Havia ali uma pequena igreja, era uma pequena comunidade, um vilarejo, e tinha a igrejinha lá, onde estava sendo realizado os estudos bíblicos, trabalhos ali e os batismos. E a igreja estava muito lotada, bem cheia, o pregador pregando ali, o pastor pregando, e havia 2 jovens dentro da igreja, 2 jovens conhecedores, 2 jovens que estavam distantes de Deus, eram conhecedores, mas viviam afastados, viviam distantes de Deus, no pecado, no erro. E Deus falou fortemente com eles, falou dando a última oportunidade deles se retratarem. Com certeza Deus já tinha dado várias outras oportunidades, né? Deus usou o pregador, usou ali os seus servos, seus profetas, dando a última oportunidade para eles se retratarem. Naquele apelo forte, os 2 moços se levantaram do banco em que estavam sentados. E um deles se dirigiu para o altar, foi para a frente, se humilhou, se quebrantou, dobrou o joelho, entregou sua vida para o Senhor e foi salvo, foi abençoado. O outro virou as costas e saiu para fora, rejeitando o apelo de Deus. E aproximadamente ali umas 3 quadras, mais ou menos, distante da igreja, havia um campo de futebol onde estava também acontecendo naquele momento um jogo ali, uma disputa, um jogo de futebol ali, com muitos espectadores ali, estava muita gente assistindo e tudo. Aquele moço saiu da igreja e se dirigiu direto para aquele campo de futebol. Ao chegar ali no campo de futebol, se deparou justamente com o inimigo dele, que já havia uma rixa, uma briga antiga, e esse inimigo dele simplesmente puxou da arma e disparou contra ele várias vezes, tirando imediatamente a sua vida. Portanto, infelizmente, esse moço perdeu a última oportunidade que Deus havia concedido a ele e assim, consequentemente, perdeu a salvação. E você, quem sabe quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade para você entregar sua vida para Ele? Quem sabe muitas vezes Deus tem falado, e quem garante que hoje não é a última oportunidade para você se retratar com o Senhor e entregar a tua vida para Deus? Quem sabe muitas vezes quando tu foi convidado, foi abordado e pregado para você, convidado para a igreja, aceitar Jesus, os seus amigos, os seus cuidados com a vida, a sua vida particular, te impediu, você, não, vou deixar para outra hora, não, isso não é comigo e tal. Mas hoje, quem sabe, é a última oportunidade, ninguém pode garantir que você tenha uma outra oportunidade. Entrega a tua vida hoje para o Senhor e seja livre deste mundo e seja abençoado por Deus para tu gozar a eternidade juntamente com a igreja. Que Deus te abençoe.